Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje com a instalação do Linux. Nesse momento, para demonstrar a instalação do Linux, vou utilizar a máquina virtual da Oracle, a VirtualBox, é um gerenciador no qual estaremos utilizando para instalar o sistema operacional. Então, inicialmente, utilizamos a criação de uma máquina virtual, propriamente dita. Vamos denominar o nome Ubuntu. Nessa fase de criação de máquina virtual, você pode observar o local onde você vai estar incluindo essa máquina virtual, inclusive utilizando os recursos de armazenamento dela. Então, para isso, eu vou alterar, colocando em uma outra unidade de disco, a qual tenha mais espaço. Lembrando, pessoal, que a instalação requer alguns parâmetros necessários para inicializar a instalação. Esses parâmetros de máquina física requer que seja em 64 bits quando você utiliza um recurso de 64 bits, um recurso de instalação, um sistema operacional 64 bits. Para isso, alguns computadores não são compatíveis com essa versão de 64 bits, sendo 32. E em outras situações, algumas máquinas de 64 bits não está sendo utilizada essa, é, esse parâmetro. Então, a arquitetura de quem está utilizando 32 bits numa máquina de 64 pode ser alterada no BIOS. Então, isso é um outro detalhe, mas é um grande exemplo, é uma função no qual você deve estar atento para que, se caso não esteja visualizando nesse momento a opção de 64 bits ou 32, pode verificar que está variando entre 32 e 64, é porque se aparecer só 32, é porque sua máquina ou não é compatível ou não está habilitada no setup do computador a opção de arquitetura 64 bits, ok? Bom, dando andamento, vou utilizar aqui o Ubuntu 64, clicar em próximo. O tamanho da memória, vou utilizar 4 GB. O disco rígido, criar um novo disco rígido virtual, isso é relacionado à máquina virtual ainda, pessoal. Ainda não estamos instalando o sistema operacional. Então, para que o sistema operacional seja criado, ou você instala ele num sistema, numa máquina física ou numa máquina virtual. Então, para demonstrar a instalação, estou realizando ela através de uma máquina virtual, ok? Então, criar um novo disco rígido virtual agora, sim. O tipo de arquivo de disco rígido, eu vou usar a VDI, que é VirtualBox, é o próprio do VirtualBox, Disk Image. E armazenamento em disco físico, vou utilizar dinamicamente, porque ele é uma condição no qual você determina espaço de armazenamento progressivo. Ele vai crescendo à medida que você vai utilizando. E o tamanho fixo ao contrário, né? Você já determina o espaço ao qual você quer utilizar para essa instalação do sistema operacional. Então, caso você inclua muitos arquivos dentro do sistema operacional dessa máquina, ele pode faltar espaço em disco, ok? E já no alocado, o espaço em disco é determinado pelo seu meio físico, seu disco físico da sua unidade. Perfeito? Vamos clicar em próximo. A localização e o tamanho do arquivo. A localização já defini anteriormente. E o tamanho do arquivo de disco virtual, vou aumentar para 20 GB. Lembrando que a instalação do Ubuntu requer memória RAM de 4 GB e armazenamento mínimo de 20 GB para inicializar em um equipamento de um núcleo de
processamento. Com a máquina virtual já configurada e criada e configurada, vamos configurar apenas mais um detalhe relacionado ao disco de instalação. Como é uma máquina virtual, precisamos inicializar o disco de instalação. Para isso, eu já fiz o download da máquina do Linux, a versão do Linux 64 bits para instalação. É um arquivo ISO, no qual você utiliza para realizar a instalação de sistemas operacionais. Para realizar a configuração, clicamos aqui em armazenamento, nosso controlador IDE é vazio, optamos por escolher uma imagem de disco. Okay? Vamos em busca do arquivo do ISO. Esse arquivo já foi feito o download, pode observar que tem várias versões, no qual já utilizava anteriormente, mas vamos usar essa última, que é a versão 20.04 Desktop AMD64. Até essa etapa você pode utilizar qualquer tipo de sistema operacional, tá? Pode utilizar a versão anterior do Ubuntu, uma outra versão do Linux, até mesmo o Windows. Essa aqui é uma imagem do Windows 10. Nós vamos utilizar o Ubuntu 20.04. Continuando, ok. Agora é só ligar a máquina para inicializar o sistema. Então ele vai inicializar a primeira etapa da instalação. Olá, chegamos à parte da máquina virtual inicializando, ele está perguntando qual é o disco de boot. Então, alteramos aqui para o Ubuntu. Esse Windows 64, porque como já foi dito, ele tem a versão instalada, ou uma outra máquina virtual com Windows 10 instalado, ok? Mas vamos utilizar nessa etapa a instalação do Ubuntu 20.04, 64 bits. Algumas configurações do VirtualBox é importante saber e falar nesse momento, porque a tela de instalação ela é dimensionada para widescreen, mas nesse momento não tem uma configuração realizada e alguns momentos vai ser necessário mover a janela dos passos da instalação. Mais adiante eu estarei mostrando para vocês. Essa etapa da instalação ele faz algumas verificações de disco. Como já foi dito, antes foi criado a máquina virtual com alguns espaços de memórias e agora ele faz justamente isso. Ele verifica o quanto você adotou de memória, de disco, para inicializar a instalação. Algumas etapas da instalação do Ubuntu é um pouco demorada. Então, esse tempo de instalação é conforme o desempenho do seu computador. Então, quanto melhor a configuração do seu equipamento físico, melhor e mais rápido será o processamento para essa instalação. Porque você pode definir recursos da máquina virtual melhores, com mais memória e mais processamento. Então, como é compartilhado o ambiente do VirtualBox, é compartilhado com o sistema operacional que você utiliza no seu computador físico. Então, você pode adotar, ao invés dos requisitos mínimos de 4 GB e 20 GB de armazenamento, você pode ampliar para 8 GB, quem tem mais memória física. Para quem tem mais armazenamento, pode ampliar para 50 GB de disco. Inclusive, quem utiliza o disco físico da sua máquina, o disco um SSD, você tem uma capacidade de velocidade melhor. No entanto, vamos atentar à instalação do Ubuntu.
Enquanto inicializa, vou dar uma pausa no vídeo para que não fique tão longo. Olá pessoal, voltando ao primeiro passo da instalação. Nessa etapa de instalação, ele requer o idioma para o sistema operacional. Vamos utilizar o português do Brasil. Inclusive, ele também mostra uma etapa para a abertura do sistema operacional direto, sem realizar alguma instalação. Então, você pode estar testando o Ubuntu sem realizar a instalação, diretamente a partir do disco da imagem, do disco ISO. E essa opção aqui, a instalação do Ubuntu propriamente dita. Vamos utilizar ela. Layout do teclado. Aqui no Brasil, nós praticamente utilizamos um teclado com layout com C cedilha, que significa um teclado português Brasil ABNT2. Ele já vem configurado inicialmente, mas você pode, claro, caso o seu teclado seja diferente, você pode detectar o teclado a partir desse ícone de detectar o layout do teclado, e também pode testar o seu teclado diretamente se está funcionando, utilizando algumas teclas diferenciais, C cedilha, aspas. São teclas que demonstram que realmente seu teclado está configurado. Bom, já vinha pressionando, realmente tem um atraso na instalação. Perfeitamente configurado. Vou avançar. Como eu falei para vocês antes, a tela não está bem dimensionada por ser o widescreen a instalação. O VirtualBox não está configurado para esse ambiente. Mesmo que eu amplie a tela, ele não vai mostrar o restante da tela. Então, para isso, você pode segurar a tecla Ctrl e com o mouse clicar nessa faixa onde tem escrito instalação e puxar a janela para o lado esquerdo. Note que você vai verificar a continuidade da janela da instalação. Continuando, esses mesmos passos de arrastar a tela vamos adotar nesse vídeo em alguns momentos. Inclusive, quando ele finalizar a instalação, ele vai se adequar ao tamanho da tela do VirtualBox. Nesse passo de instalação, voltamos a atualizações e outros softwares. Na instalação, ele pergunta qual o tipo de instalação que você precisa. Se é uma instalação normal, se você quer que faça o download assim que terminar a instalação, o download de atualização do Ubuntu. Bom, eu praticamente deixo habilitado. Utilizo a instalação normal, mas lembrando que se for realizar a instalação em uma máquina física, diretamente na máquina física, é bom avaliar alguns detalhes quanto outros sistemas operacionais já instalados. Aí requer uma instalação avançada, que veremos posteriormente. Instalação mínima, são recursos bem básicos mesmo, com navegador, sem muitos outros programas instalados, mas eu vou realizar a instalação normal, o qual nós teremos todos os recursos da instalação passada pela empresa do Ubuntu. Vou clicar em continuar, arrastar a tela.
Alguns momentos ele demora realmente, como eu falei para vocês. Etapas desse vídeo eu estarei interrompendo, dando pausa, para diminuir o tamanho do vídeo. Assim que retomar, estaremos dando continuidade. Nessa parte de configuração, ele pergunta se qual tipo de instalação requer. Apagar o disco, instalar o Ubuntu, opções avançadas. Bom, não vou entrar em detalhes de opções avançadas, mas realmente ele redimensiona as partições para que compatibilize você utilizar com outros sistemas operacionais. Importante mesmo que você saiba que ele vai dividir essa instalação do sistema operacional Linux Ubuntu com outro sistema operacional qualquer. No caso, o Windows ou um outro sistema operacional Ubuntu também. Nós vamos utilizar a opção de apagar todo o disco e fazer a máquina virtual do zero. Assim como na máquina física, apaga tudo e instala a versão do sistema Ubuntu. Continuando, instalar agora. Essa tela ele vai informar as mudanças que vão ser realizadas através do disco, mudanças de particionamento. O particionamento vai ser automático nesse detalhe. Quando é avançada, são definidos particionamentos manuais. Então é importante entender um pouco mais de particionamento de disco. Qual tipo de particionamento ser utilizado? Qual o tamanho das partições? Então, existe um método no qual você define antes de realizar tais configurações durante a instalação. Perfeito? No momento, vamos dar continuidade. Quem quer continuar? Nessa próxima tela, ainda está processando. Nessa próxima tela, ele define qual a localização. Essa localização, na verdade, é para definir o horário. Uma hora de fuso horário para o sistema operacional. Então, estamos na Bahia. Ele vai utilizar o horário de Brasília. Vamos continuar. Esse é o momento no qual cria o usuário da conta do sistema operacional. Eu vou definir aqui como treinamento. O nome do computador aparece automaticamente, mas você pode alterar normalmente, sem problema algum. Vou colocar aqui treinamento, Ubuntu, VirtualBox. Ok? Escolhi uma senha. Essa senha é uma senha a qual o sistema operacional Ubuntu ele requer uma senha com mais detalhes. Então é necessário que você inclua um parâmetro de configuração de senha contendo letras e números, caracteres especiais, caractere maiúsculo e minúsculo. Eu vou colocar uma senha básica, que é a Senai, mas em minúsculo. E você pode observar que ele está colocando senha curta. Eu vou colocar mais alguns números, 2020. Senha razoável. Então, tudo letra minúscula e números. Já deixou de ser curta, mas está senha razoável. Então, eu vou colocar Senai com S maiúsculo, arroba 2020. Senha boa. Agora eu vou melhorar mais ainda. Vou colocar Senai com S maiúsculo, número 3 no lugar do E, NAI,
arroba sharp 2020, senha forte. Bom, pessoal, só para parâmetro de instalação do sistema operacional é importante frisar que a senha é muito importante. Vou colocar a senha bem simples, Senai, e continuar com a instalação. Nesse momento ele vai realizar algumas configurações, cópia de arquivo, instalação, configuração de hardware, configuração de alguns detalhes do sistema operacional. É um passo bastante demorado. Então, nesse momento, para o vídeo não ficar muito prolongado, vou dar a pausa e assim que retornar, estarei voltando com o vídeo. Neste momento, pessoal, ele está realizando algumas configurações na verdade, baixando pacotes de idiomas, e assim em diante ele vai também baixar alguns recursos necessários para a instalação. Vamos continuando, dando pausa no vídeo para não ficar muito longo, ok? Assim que aparecer mais alguma tela importante, estarei mostrando e dando continuidade até a finalização da instalação. Fala pessoal, agora terminou a instalação, você precisa reiniciar o computador para usar a nova instalação. Vamos fazer isso, demorar um pouco. Assim que a instalação estiver concluída e reinicializado, nesse momento eu vou dar uma pausa para retornar posteriormente. Olá pessoal, voltando, terminou a instalação. Aqui o operacional entra, que ele pede para retirar o disco de instalação. Nesse passo de evolução da instalação, ele já vai inicializar o sistema operacional.
Usuário de treinamento, senha Senai, alguns recursos da máquina virtual, preferência, configurações de parâmetros do próprio VirtualBox. Existe gerenciador de operações de rede também, muito bom. Parâmetros de configuração, não existe nenhuma rede ativa, né? Ele faz alguns vínculos com a rede. Informações de máquina, configuração de cada máquina virtual. Criar snapshot, informações sobre a sessão, gerenciador de arquivos, pausar a máquina virtual, reinicializar, desfragmentar após desligar o computador via a CPI, né? Visualizar em modo tela cheia. Ele diz aqui que em modo tela cheia, para você retornar, você tem que pressionar host, que é a tecla Ctrl F, o Ctrl do lado direito. Aqui você pode verificar que finalizou a instalação. Vou ignorar essa instalação. O Live Path também vou ignorar essa informação. Você pode ver que são avisos, né? E algumas configurações de serviço de localização, etc e tal. Algumas configurações, todas elas, configuração de loja do software do Ubuntu. Legal também. Configurações a nível de perfil de usuário. Clicar em feito aqui para continuar com aquelas configurações mais ocultas. Galera, a partir desse momento terminou a instalação do Ubuntu 64 bits para desktop, a versão 20.04. Ele traz aqui alguns recursos de navegador, gerenciador cliente de e-mail, gerenciador de arquivos, sistemas de áudio para leitura de áudio, o Office, né? Aqui é o LibreOffice, o Word, a ajuda do próprio sistema operacional, uma lixeira, a atualização dos programas que foram disponibilizados, como eu falei anteriormente, a gente pode fazer agora. E mais outros recursos. Esse é o gerenciador de arquivos. Instalar agora, aí vai realizar instalações das versões do sistema operacional e também dos aplicativos que são agregados ao sistema operacional. Bom, estamos aqui. Esse é um dos vídeos referentes a sistemas operacionais Ubuntu 64 bits. Para quem gostou, deixe seu like
e um forte abraço.